Então, quinto ano, na aula passada, conhecemos um pouco sobre as tecnologias, a questão da consciência de consumo, né, e os meios de comunicação, que são importantes para a humanidade, mas trazem algumas consequências ao meio ambiente. E hoje vamos ver sobre a energia, algo tão necessário, né, para a humanidade. Há muitos anos a energia. Sabemos que em épocas passadas não existia energia elétrica. Vamos ver um pouco de energia, conhecer, certo, esse processo lá na página 267. Diz assim: quando falamos de energia, lembramos-nos imediatamente de eletricidade. Será que a energia é apenas uma forma de gerar eletricidade? A energia está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento. O conceito de energia é utilizado no sentido corrente para designar vigor, firmeza e força. A energia leva a matéria a se movimentar, mudar de estado e, assim, sofrer uma transformação. O calor, o trabalho mecânico e a luz, por exemplo, são consequências de movimentos realizados por uma máquina. Os seres vivos também precisam de energia para realizar suas atividades. Nesse caso, estamos falando de energia obtida dos alimentos. Os alimentos no corpo transformam-se em glicose, ácidos graxos e aminoácidos, que vão aí trazer força para que você possa realizar sua atividade do dia a dia. Quando estamos com fome, não ficamos, né, com cara de fraco, mal-estar, uma dor de cabeça. Então é porque nos falta energia. Então, quando o alimento, né, processa no nosso sistema digestório, começamos a criar força, a nos animar, porque a energia volta, né, a circular em nosso corpo. Então, olha que interessante como a energia, né, ela também existe nesse processo. Então, a gente acha que só existe energia elétrica, vamos percebendo que não, que a energia, na verdade, ela aí se abrange em vários setores vitais da vida humana. A energia liberada pela desintegração dos alimentos não é utilizada prontamente para realizar trabalho, e sim para fabricar outro composto químico chamado adenosina trifosfato, que é armazenado nas células e utilizado sempre que necessário. A energia nunca é perdida. Ela é transformada ou transferida para outro corpo. O trabalho, o aquecimento ou o movimento de qualquer objeto envolve gasto de energia. Na verdade, a energia está sendo transferida para outro objeto, sobre o qual o trabalho é realizado. Então, olha que interessante. As formas de energia traz aí, né, que os seres vivos necessitam de energia para a sua sobrevivência. Podemos considerar que a mais primitiva forma de energia utilizada pelos seres humanos foi a própria energia produzida no organismo, usada para caçar, correr, fugir de perigo, entre outras situações. Em épocas passadas, o homem descobriu a energia dos animais e passou a explorá-las como transporte e para movimentar moendas em grandes fazendas. Então, olha outra forma de energia utilizada. A força do animal para fazer carregamento e o trabalho junto com o ser humano. Então, vamos descobrindo que a energia ela vai estar em outros aspectos além da eletricidade. Na história da humanidade, a Era do Fogo é um capítulo que podemos destacar. O uso do fogo é uma forma de energia térmica. Existem várias formas de energia utilizadas para diversas finalidades. Temos aí a cinética, que é a energia dos movimentos. Temos o exemplo do movimento do giro das turbinas do avião, que o faz voar. Temos a energia térmica, que é a energia desprendida do calor, também conhecida como calorifica. Exemplo, forno de padaria. Temos a energia elétrica, é aquela utilizada nos equipamentos elétricos. Exemplo, a energia disponível nas tomadas de nossas casas para funcionar, né, o ventilador, a geladeira, fogão, enfim, o ar-condicionado. Então, olha que interessante, né? A pessoa vê esse tanto tipo de energia e diferentes formas e atividades que são relacionadas. Existem muitas outras formas de energia, como a do som, a energia sonora,
a da luz, que é energia luminosa, e entre outras. A luz do Sol é a fonte natural de toda a luz da Terra. A luz é uma forma de energia produzida no interior da matéria. Ela se propaga através de ondas em linha reta em todos os sentidos. Que aí nós temos a luz do Sol, né, para clarear, né, o dia. Então, olha como a luz, né, como a energia ela vai se destacando. Em meios homogêneos e transparentes, a luz propaga-se em linha reta. A prova dessa afirmação é a sombra. Veja a figura ao lado. A parte da física que estuda a luz é chamada óptica. Existem diferentes tipos de fonte de luz que são classificadas como naturais ou artificiais. Naturais temos o sol, artificiais velas e lâmpadas. Os corpos que possuem luz própria são chamados de corpos luminosos, como o sol, as estrelas e alguns objetos criados pelo homem, como a lâmpada ou alguns seres vivos que possuem bioluminência, como vagalumes, caravelas e microalgas. Bioluminescência, que quer dizer vida no latim, é produção e emissão de luz por um organismo vivo, como resultado de uma reação química durante a qual a energia química é transformada em energia luminosa. Os corpos que não possuem luz própria apenas recebem a luz de fontes luminosas e as refletem, que são chamados de corpos iluminados. É o caso da Lua, da Terra e de muitos objetos. Então, perceba que o Sol traz aí como elemento luminoso. Já a Lua, ela é iluminada. Olha que interessante essa relação da energia com, né, os astros. Então, normalmente as estrelas é que vão iluminar a Lua, já que as estrelas são luminosas. Então, a Lua é iluminada. Então, nós somos iluminados pela, né, o Sol e também, né, com a ajuda das estrelas na noite, né, de luas. Então, olha que fantástico. Pessoas que, alguns lugares que ainda moram, né, em locais que não há energia elétrica, né, conseguem percorrer alguns caminhos com a ajuda das estrelas, né, que iluminam a lua e permitem que você consiga, né, caminhar. O calor, né, já vem com outro aspecto, certo? O que é que diz aqui? Na página 270, que o que acontece com um cubo de gelo quando colocado em um copo com água aquecida? O que vai acontecer com o cubo de gelo? Ele se derrete, com certeza. Ou seja, sofre a fusão. Você sabe por quê? Por que o gelo derrete? Só porque sofre a fusão? O gelo derrete-se porque recebe o calor da água do corpo. O calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo quente para um corpo frio. Esse tipo de energia é chamado de energia térmica. Então, o que acontece com o gelo é isso, né? Com a força do calor, ele vai derreter e acontece aí a fusão. É a parte da física que estuda o calor, é chamada de termologia. Temos as fontes de calor, né? A natural e artificiais. Assim como os vulcões, né? Naturalmente, todas as coisas da Terra são aquecidas pelo Sol. Existem também as fontes artificiais de calor, como lâmpadas, velas e chuveiro elétrico. O fogo é uma fonte de calor que, para ser produzida, necessita de 3 elementos: combustível, comburente e a fonte de calor, como uma faísca, um raio, um feixe de luz solar, para assim ocorrer um fenômeno chamado combustão. E aí temos o fogo. O combustível é a matéria a ser queimada aí, como madeira, gasolina e querosene. Comburente é a substância que alimenta o fogo, geralmente o gás e o oxigênio. Então, a gente consegue aí, por exemplo, para manter o fogo acesa, a gente começa, né, ali a abanar, né, a manter, né, o ar próximo para que ele possa continuar queimando. Então, olha a diferença aí do calor natural para as fontes artificiais e também para os que são produzidas com a ajuda de alguns elementos. E também traz aí, né, a claridade para a gente. Muitas pessoas, né, em alguns locais frios usam as lareiras ainda, né? Então, é uma fonte, né, que vai trazer aquecimento para o corpo, mas também vai trazer ali claridade para as pessoas. Algumas pessoas acendem fogueiras em alguns espaços,
né, para contar histórias, e ali vai clarear o ambiente onde eles estão. Por exemplo, em uma... pessoas que vão para alguns eventos na floresta, por exemplo, né, utilizam bastante das fogueiras para poder se aquecer, para poder, né, fazer o alimento e também para iluminar o local enquanto ele estiver ali acordado. Temos alguns instrumentos muito importantes, né, que foram criados, e um importante que trabalha com a temperatura é o termômetro. Então, você conhece um termômetro, já viu na sua casa? Tem, quando você está um pouco, né, o corpo começa a esquentar um pouco, a mamãe fica preocupada, coloca lá o termômetro, porque ele vai contribuir para entender o calor do seu corpo e vai saber se você está febril ou não. Lembra que a febre é uma reação de criar algo errado dentro do organismo, do corpo humano? Então, é um instrumento inventado pelo homem para medir a temperatura. O termômetro, ele é mais comum, né? Por um bastão de vidro, por uma coluna de mercúrio dentro de uma escala que mede a temperatura em graus. Então, se você está aí acima de 37, né, já começa a ficar aquele alerta de que há algo errado. Tem também, né, Galilei criou o primeiro termômetro em 1592. Então, é necessário para que a gente possa saber, né, como está a nossa temperatura, como é que a gente está, estamos bem? Então, é um instrumento que vai medir a temperatura do nosso corpo. Sabemos que nós, né, não estamos, sempre temos o corpo quente, certo, gente? Não muito quente, mas perceba que quente. Normalmente gelado são as pessoas que chegam a óbito. Então, esse aquecimento, ele acaba quando a pessoa, né, morre. Vamos para a atividade? Depois que vocês façam a leitura novamente, para entender os tipos de energia e como você consegue vivenciar ela no seu dia a dia, certo? Essas formas de energia, você vai responder algumas atividades aqui do livro. Vão responder a página 272 e vão até a 274. Revendo essa questão da energia, os tipos de energia, como, né, acontece as classificações de luminosa e iluminada, as artificiais ou não, e vão perceber isso no nosso cotidiano, tá bom? E na próxima aula vamos estar socializando nossas respostas. Até lá!